Se você caiu aqui nesse vídeo, das duas, uma, ou você está na busca do seu nicho, ou você já cria conteúdo e ouviu essa frase, você é o seu nicho e está querendo entender melhor essa história e como você pode virar, se tornar o seu próprio nicho. Antes de mais nada, minha intenção aqui não é ser polêmica, mas eu preciso dizer que você precisa ter, Antes de mais nada, minha intenção aqui não é ser polêmica, mas eu quero te alertar para essa frase. Eu já tenho visto muitas pessoas utilizando ela fora de contexto, de uma maneira ao pé da letra, para que você leve isso totalmente ao pé da letra. Você é o seu nicho. Será mesmo que você é o seu nicho? Será que simplesmente mostrar tudo sobre você ou tudo que você gosta, todos os seus interesses, é o suficiente para você ter sucesso, atrair pessoas e crescer nas redes sociais? Se você, assim como eu, também sente que transita entre muitos assuntos, muitos universos, gosta de muitas coisas, é uma pessoa múltipla com interesses diferentes e acaba que isso te deixa na dúvida de como se posicionar, o que mostrar, o que não mostrar, o que faz sentido e o que não faz sentido, esse vídeo é para você. Essa ideia de que você é o seu próprio nicho tem crescido bastante, eu acredito que do meio do ano passado pra cá. Basicamente, o que isso significa? Que a sua autenticidade, que misturar as suas referências, que misturar as coisas que você gosta, os seus assuntos e aquilo que está dentro do seu universo é o que vai te diferenciar, que vai aproximar as pessoas de você e fazer com que elas queiram comprar de você e não de outras pessoas. De fato, eu concordo que essa ideia ela valoriza a autenticidade de quem está criando conteúdo, mas ela fora de contexto pode disturpar o pensamento de quem está começando e fazer a pessoa criar totalmente errado, criar de maneira aleatória, de forma que ela não atraia ninguém ou atraia muitas pessoas diferentes. E eu quero contar aqui para vocês algumas histórias que aconteceram comigo para que você consiga entender isso que eu quero te falar na prática. Eu já arquivei esse vídeo, mas em abril de 2022 eu criei um conteúdo aqui, perfil para o meu canal. Eu não tinha muita ideia exatamente do que eu queria trazer nesse canal. Apesar de falar de produção de conteúdo lá no meu Instagram, aqui eu queria misturar mais assuntos, trazer tudo que envolvesse o meu universo. E aí eu iria fazer uma viagem e criei um vídeo aqui para o canal onde eu estava mostrando as roupas que eu levaria para essa viagem. O vídeo era como montar uma mala para Gramado, algo nesse tipo. Como eu ainda não tinha muita clareza do que eu ia falar aqui, eu resolvi trazer todos os assuntos que estavam acontecendo comigo no momento, como se fosse ali um compartilhamento de coisas que estavam acontecendo na minha vida, de experiências que eu estava tendo para trocar com as outras pessoas. Fiz um outro vídeo também sobre como passar na prova da autoescola do Detran, que foi para mim um desafio. E olha, esses dois vídeos eles tiveram um resultado muito bons, maiores do que a maioria dos vídeos nichados que eu já tinha postado aqui no canal. E olha, eu não sou frequente aqui, nunca mantive uma constância, nunca tive sequer uma estratégia de crescimento para o YouTube. Isso é algo que eu estou começando a trabalhar agora. Então, todos os vídeos que eu postei sempre foram muito isolados, tanto os vídeos nichados, quanto esses vídeos que eram de um interesse amplo, ensinando a pessoa a fazer alguma coisa, sem que eu necessariamente fosse uma especialista nesse assunto. E esses vídeos, eles tiveram um alcance muito bom, tiveram um engajamento bom, resultado legal, retenção legal e tudo isso. Mas as pessoas que eu atraí por esses vídeos não necessariamente são aquelas que estão interessadas no meu conteúdo. Agora corta para uma outra história que eu quero te contar. Isso eu fiz no perfil da minha filha, que tem apenas 8 anos. Mas na época ela tinha 7, se eu não me engano. Eu postei um vídeo dela, a gente gosta muito de futebol aqui em casa. Todo mundo é fascinado por futebol e isso ainda vai voltar para esse vídeo. Esse assunto vai voltar aqui nesse vídeo. Todo mundo aqui em casa gosta muito de futebol. E ela estava numa saga de acompanhar muitos jogos comigo, ir para jogos. E a gente... Era um momento nosso, a gente se divertia, muito bom, muito legal. Gravava muitos vídeos dela lá. E ela estava gostando daquilo. Então eu fiz um vídeo dela pequenininha, cantando, torcendo, como se fosse o início de um sonho. Foi um vídeo para o Instagram. E esse vídeo foi o início de um sonho versus deu tudo certo. O momento em que ela já estava mais velha, no meio da torcida, gritando, cantando, comemorando junto comigo. E aí o que aconteceu? Esse vídeo furou a bolha, ele viralizou, ele bateu 600 e poucos mil visualizações.
As pessoas, quando a gente ia pro jogo, reconheciam a minha filha, paravam para falar com ela. Mas esse vídeo estourou a bolha e viralizou dentro desse nicho, dentro do nosso time de futebol, dentro do nicho dos torcedores do nosso time. Entende? A gente ficava buscando outros conteúdos que eu pudesse criar com ela relacionados a esse universo, já que ela ganhou mais de 1.000 seguidores dentro desse universo. Só que esse universo é só uma pontinha dela. Ela queria falar de balé, ela queria falar de desafios, de brincadeiras que ela faz, ela queria falar sobre roupas de moda que ela gosta, sabe? E aí eu querer botar um tema de futebol dentro do perfil dela, simplesmente atrairiam pessoas completamente diferentes daquelas para as quais ela queria criar o conteúdo dela. E ela é muito pequena, é uma criança pode mudar de opinião muito rápido. Eu não posso pegar minha filha e falar, olha, agora você vai criar conteúdo só de futebol, porque você viralizou, estourou essa bolha aqui, chegou a gente disso e você tem que falar disso. Olha isso. Eu poderia dizer sim, ela é o próprio nicho dela, mas ela tá atraindo um público que não tem nada a ver com as outras coisinhas que ela gosta. Então você entende que quando você pensa em ser muito múltiplo, trazer muitos assuntos aleatórios daquilo que você gosta, não necessariamente vão fazer com que você atraia o público ideal, as pessoas que realmente querem te ouvir, ou que você vai atrair pessoas que não têm nenhum interesse naquilo que você de fato quer ajudar os outros. Esse é o grande problema de quando você leva essa frase, você é o seu nicho, ao pé da letra. Porque se você for falar de tudo que você gosta, de tudo que você faz, você vai atrair um público muito variado. Agora vamos falar de mim. Eu amo acordar cedo, treinar cedo. Eu gosto muito de fazer atividade física, apesar de às vezes eu me desviar. Mas é algo que eu gosto de fazer. Houve uma época que eu era muito fitness e eu trazia bastante isso pro meu perfil em fotos há muitos anos atrás, tá? Mas é algo que eu gosto. Eu gosto de futebol. Eu falo de produção de conteúdo. Como eu falo de produção de conteúdo, toda a minha história, eu comecei a empreender, então eu trago conteúdo para empreendedoras que estão, né, começando a querer se divulgar nas redes sociais. Eu sou mãe. Eu também cuido de casa, então por cuidar de casa eu amo assuntos como decoração de casa, como organização, produtividade. Aí você imagina se eu crio um vídeo de um desses assuntos, um vídeo sobre a minha vida fitness, sobre a minha jornada fitness e disciplina. E aí eu viralizo esse vídeo. Quando as pessoas entram no meu perfil, eu não repito esse assunto. Os assuntos que eu abordo lá no meu perfil não necessariamente são de interesse desse público. E se eu começo a falar desse público, eu vou repelir as pessoas que já estão no meu perfil pelo assunto que eu já abordo. Então você consegue entender que existe uma linha tênue entre essa frase do você ou seu nicho? E aí é essa linha tênue que eu quero explicar para vocês o que eu penso sobre e como eu acredito que para você realmente se destacar e ter a sua autenticidade como um diferencial dentro das redes sociais, você precisa fazer. É claro que eu não quero ditar regra aqui. Existem pessoas que vão misturar tudo e que vão fazer sucesso. Show! Mas talvez não seja isso que vai acontecer com a maioria. Muito pelo contrário, pelo que eu observo, a maioria se destaca quando elas têm realmente um assunto específico para abordar ali dentro do perfil dela. E aí você pode falar para mim, mas Fernanda, existem influenciadores, existem produtores de conteúdo que falam de diversos assuntos ao mesmo tempo e ainda assim eles têm números altíssimos, eles têm uma carreira consolidada, eles têm muitos seguidores, eles têm pessoas que querem ouvir qualquer coisa que eles abram a boca para falar. Mas vamos lá. Primeiro, elas começaram a falar de algo e aí a partir disso, elas começaram a usar o que eu vou explicar aqui para vocês, que são pontos de conexão, que é um eixo de seu conteúdo e com isso elas foram diversificando os assuntos. E você pode observar que por mais que elas falem de assuntos diferentes, elas falam com um único público. Lembra o exemplo do futebol que eu dei para vocês? Eu amo futebol, realmente é uma coisa que eu gosto, eu consumo muito conteúdo sobre, eu leio sobre, eu assisto jogos. Eu estudei para ser jornalista esportiva. Esse era o meu grande objetivo. E eu poderia hoje criar conteúdo independente como uma influenciadora de esporte, como uma influenciadora esportiva. Mas a vida e o caminho me levou para um outro rumo.
Se hoje eu resolvo aleatoriamente, só porque eu sou o meu nicho, falar sobre futebol, eu vou atrair um público que é completamente desqualificado para aquilo que eu vendo, para aquilo que eu falo, para a forma como eu me posiciono. Então, o que eu considero que seja fundamental nessa história toda, você é sim o seu nicho, desde que ele esteja debaixo de um eixo que funcione como um guarda-chuva, tá? Pensa o seguinte, um guarda-chuva que te protege dentre toda aquela chuva de ideias e conteúdos e coisas que você gosta, você ali embaixo tem um eixo de conteúdos específicos nos quais você transita e que fazem sentido para você e para o seu público. E aí eu vou trazer aqui um exemplo prático meu. Eu sempre falei de produção de conteúdo, empreendedorismo e sempre me comuniquei muito com mulheres, porque está muito relacionado à minha história. Isso é um papo para outro vídeo que eu posso trazer aqui para vocês também. Então, esse sempre foi o universo pelo qual eu falei. Dentro desse universo, eu também gosto muito de estudar, de saber, de me aprofundar, de ser uma pessoa mais produtiva, estudar sobre produtividade, sobre organização. Eu também gosto de entender mais sobre disciplina, sobre como eu funciono. Eu gosto de manter uma rotina onde eu acorde cedo, onde eu treine, onde eu leia. Tudo isso faz parte do meu universo, tudo isso faz parte da Fernanda. Eu tenho gostado cada vez mais de estudar filosofia, estoicismo, então é algo que faz parte do meu universo, faz parte da Fernanda. Eu posso trazer para a minha individualidade, para a forma que eu me comunico. Eu sou mãe, eu tenho as minhas atribuições maternas, eu tenho uma vida que é bem agitada ali no sentido de que não é só pra mim. Eu vejo várias outras produtoras de conteúdo, por exemplo, que falam do mesmo assunto que eu e que são sozinhas, moram sozinhas, têm tempo de fazer o que querem na hora que querem. A minha vida já é diferente. Existe uma criança que depende de mim, existe uma casa que depende de mim, existe uma família na qual eu cuido, eu protejo, eu zelo, enfim, por ser a mãe dessa família, digamos assim. Então, isso já me torna diferente, não tem como eu querer dentro do meu conteúdo excluir essa parte, porque isso me individualiza, isso faz de mim única. Mas se eu simplesmente começo a querer falar sobre maternidade, organização, produtividade, sem ter contexto com aquilo que eu faço, isso tudo se perde, a minha narrativa se perde. E por me comunicar com mulheres, esses assuntos, eles podem se conectar com a mulher empreendedora que quer criar conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher vai achar que ela não pode criar conteúdo, porque a casa dela tá uma bagunça, ela tem uma filha em casa, ela precisa dar atenção pro filho. Mas ela vai ver que não, poxa, a Fernanda também cria e é desse jeito. Então, eu já me conecto com essa mulher, já gera um ponto de conexão entre a gente. Quando eu trago assuntos como produtividade, organização, essa pessoa, ela também está dentro desse universo, porque é algo que também vai ajudar e beneficiar essa pessoa, vai ajudar e beneficiar o meu público. Simplesmente, eu resolvo trazer a minha paixão por futebol dentro do meu conteúdo, cara, não necessariamente vou conectar, porque é um assunto que não é de interesse do meu público de maneira geral. Então, eu posso até trazer um exemplo, posso até fazer uma analogia, posso até mostrar que eu gosto disso, mas tem que ser algo que está mais distante da minha comunicação e da minha narrativa. Não é algo que vai estar presente diariamente. Assim como eu amo me alimentar bem, eu costumo cozinhar para mim, para minha família, comidas saudáveis e tudo mais. Se eu começo a trazer isso na minha comunicação, não necessariamente é de interesse do meu público, pode ser uma partezinha ali que eu mostre dentro da minha organização, dentro da minha produtividade, dentro da forma que eu lido, né, gerenciando tudo aquilo que depende de mim. Mas se eu simplesmente começo a todos os dias querer falar de nutrição, porque eu estou no meio dessa bolha, estou me alimentando bem, é algo que eu tenho estudado, buscado, e eu sou meu nicho, então eu quero falar disso, vai virar uma salada de fruta e ninguém vai entender nada. Então, como que eu gosto de pensar em quais são esses assuntos que eu vou trazer para a minha comunicação, para a minha narrativa e para aquilo que eu falo. Eu gosto de pensar que eu tenho uma promessa. Você pode ter até mais de uma promessa, mas uma promessa da minha marca. O que eu faço, para quem eu faço, como eu faço isso, como que eu ajudo as pessoas e através do quê. E quais são os assuntos que estão interligados e que as pessoas precisam para chegar nessa promessa. Então, se eu quero ajudar outras empreendedoras a criarem conteúdo com mais autenticidade, mais personalidade, com mais clareza do que elas estão fazendo, posso tocar em assuntos como organização, produtividade, autoconhecimento, criação de conteúdo, marca pessoal, identidade visual. Então você percebe que aqui eu já posso abordar diversos assuntos
que não necessariamente me classificam como um nicho, produção de conteúdo, que não necessariamente me classificam como um nicho designer, identidade visual, branding. Eu consigo realmente trabalhar minhas múltiplas facetas, digamos assim, de forma que tudo seja do interesse do meu público. Porque eu tenho uma promessa para essa pessoa e diversos assuntos dos quais eu gosto de estudar, gosto de estar inteirada, eu gosto de saber mais e que fazem parte do meu universo, podem ajudar a pessoa a chegar nessa promessa. Daqui eu já saio do campo de ser uma produtora de conteúdo completamente nichada para uma produtora que consegue diversificar os seus assuntos. Esse seu eixo de assunto é importante para pautar você e a sua história, para você pegar a sua história, as coisas que acontecem com você, o que acontece na sua vida, como um fio condutor da sua narrativa, do seu conteúdo, de maneira que você se diferencie. Assim as pessoas se conectem com você por você ser você, mas não necessariamente porque você está abrindo tudo. Por isso que você tem que ter muito cuidado quando pega uma frase completamente fora do contexto. E hoje em dia, a gente está buscando conteúdos cada vez mais rápidos. Então você simplesmente vê um Reels, vê um post falando você é o seu nicho e pronto, eu sou o meu nicho, então agora eu quero compartilhar tudo aquilo que eu faço, que eu gosto, que eu sigo e as pessoas vão se conectar comigo porque essa é a minha essência. Não, calma aí. Não é bem por aí. A frase não precisa necessariamente ser levada ao pé da letra. Você é o seu nicho porque a sua autenticidade é o que vai te diferenciar. Hoje em dia nós precisamos ser autênticos, todo mundo está criando conteúdo, então quanto mais de você tem no seu conteúdo, maior será o seu diferencial entre tantas pessoas fazendo a mesma coisa que você. Além disso, as suas experiências de vida, o que você gosta, o seu repertório, tudo isso faz de você ter uma visão de mundo única para compartilhar isso com as pessoas e sim se conectar com as pessoas que são iguais ou parecidas e pensam iguais e querem mais da sua opinião. Mas se você não tiver um eixo estratégico que transforme todo esse seu repertório em conhecimento e valor para o seu público, você vai continuar falando com um monte de gente e achando que você está se diferenciando e que você precisa ser o seu nicho. O que vai acontecer? Você não vai atrair pessoas qualificadas e muito provavelmente você vai se frustrar nesse processo de criação. Então acho que deu para vocês entenderem aqui qual é o meu ponto-chave, mas vamos dar uma resumida para você anotar aí no teu caderninho e ler e lembrar disso e fixar o que eu quis passar aqui nesse vídeo. Você pode falar de múltiplos assuntos, mas é importante que você tenha um eixo temático, estratégico, para que você converse com o público certo. A autenticidade e a estratégia, elas precisam andar juntas. Ter essa promessa definida vai guiar todo o seu conteúdo, vai guiar a sua narrativa, trazer os seus interesses para dentro do seu conteúdo e humanizar a sua criação. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários, você já tinha ouvido essa frase, você tinha levado ela ao pé da letra? E para você, o que é mais importante? De fato, trazer essas multifacetas, conseguir transitar entre diversos universos ou criar um conteúdo extremamente nichado? Deixa aqui nos comentários para mim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas gosta desse tipo de assunto, quer que eu traga mais a minha opinião sobre o universo de criação, sobre autenticidade, criatividade, autoconhecimento, enfim, tudo que eu falei para vocês que faz parte do meu eixo temático, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Beijo!